18 horas, 7 de setembro de 2025, dia da independência do Brasil. Estamos nessa live aqui conjunta Brasil-Portugal, né? E o tema de hoje é que vai ser um assunto super interessante. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com essa tecnologia. E a Anaísa é uma pessoa que já trabalha com esse tipo de tecnologia há quase 20 anos, né? E ela tem essa experiência, vai compartilhar essa experiência com um equipamento que é talvez a Ferrari dos equipamentos de biofeedback e biorressonância. Tá? Então, vamos comentar aqui, Ana, o que você tem a nos Olá, dizer hoje? olá, boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal, sejam muito bem-vindos à nossa live. É uma alegria enorme poder estar aqui hoje e falar sobre um tema que faz parte da minha vida há quase 20 anos, o biofeedback. Para quem não me conhece, eu sou Ana Isa Castro, representante oficial desta tecnologia no Brasil e ao longo destas 2 décadas tenho visto como o biofeedback transforma vidas em consultórios, clínicas, psicólogos e profissionais que integram esta ferramenta em suas práticas. E hoje tenho o prazer de contar com a presença da doutora Maria Emília Gadelha, médica que já experienciou os benefícios do biofeedback e que vai partilhar connosco um testemunho muito especial sobre a sua experiência. Sim, sim. E o que é exatamente biofeedback? Alguém já perguntou aqui se é a mesma coisa que neurofeedback, mas explique primeiro o que é o biofeedback e depois nós vamos entender melhor as diferenças. Portanto, o biofeedback é uma técnica não invasiva que analisa os estados físico, mental e emocional de forma integrada. Esses estados funcionam em conjunto, portanto, qualquer alteração emocional, mental ou física impacta no físico e vice-versa. Portanto, pesquisas da Universidade de Harvard confirmam que o biofeedback é uma ferramenta eficaz no auxílio ao controle do estresse, dores, distúrbios fisiológicos e emocionais. É utilizada em clínicas, consultórios conceituados, nos países mais desenvolvidos. Portanto, promove o equilíbrio, melhorando o bem-estar e a performance dos utilizadores. Com essa tecnologia avançada, os equipamentos de biofeedback se tornaram aliados indispensáveis em tratamentos integrativos e preventivos. Ou seja, é Quando você uma fala, integração. quando você fala em performance, essa tecnologia pode ser aplicada em atletas também? Sim, sim, existem muitos clubes de futebol que integram biofeedback e também temos o Novak, que foi número 1 do ténis mundial, que eu tenho o seu testemunho do meu Instagram e ele fala e diz como o biofeedback o ajudou realmente a alcançar a performance e alcançar o jogador que é hoje. Maravilha. E como é que funciona exatamente? Qual é o princípio científico por trás do biofeedback? Em 2022, por exemplo, o Prémio Nobel da Física foi dado a 3 cientistas que comprovaram que partículas podem se manter conectadas mesmo separadas por grandes distâncias. Esse fenómeno chama-se emaranhamento quântico. E esse mesmo princípio que permite que os equipamentos QEX atuar em subespaço, promovendo o equilíbrio e a autorregulação à distância. Portanto, analisando o campo energético e permitindo, identificando os desequilíbrios e enviando frequências corretivas para auxiliar a autorregulação natural, a homeostase. Portanto, nós podemos fazer terapia de 2 formas, presencial ou à distância, que foi esta que acabei de dizer. Nosso corpo, ele tem várias formas de fazer o processo de adoecimento, né? Então, quando nós estamos estudando
o processo de adoecimento, inicialmente, nós vamos ter uma alteração energética, né? E depois você começa a ver as alterações de funções até que se estabelecem as lesões orgânicas propriamente ditas. Então, esse tipo de tecnologia, que já é estudada há muitas décadas, né? O início dos trabalhos e muitos estudos, principalmente dos alemães, já mostravam esse estudo e esse acesso às informações da matriz extracelular, da membrana celular e de toda a estrutura celular. Então, é possível, a partir de uma assinatura eletrônica, digamos assim, ter Exato. noção do que acontece, e por isso esse tipo de tecnologia, né, do biofeedback é tão bem-vindo nesse processo de auxílio ao diagnóstico, certo? E Exatamente. eu li também, Ana, sobre os estudos do Tesla, em relação do Nikola Tesla, que foi um grande inventor e pesquisador, cientista. E como é que Exatamente. funciona? Qual é a visão do Tesla sobre essa questão do biofeedback? Como Tesla dizia, podemos resumir o universo entre as palavras energia, vibração e frequência. Portanto, tudo vibra, desde a matéria atômica à subatômica. O biofeedback atua nesse campo vibracional de forma semelhante ao Wi-Fi ou ao controle remoto de sinais invisíveis, mas reais, que se conectam à energia individual. E como é que foi o desenvolvimento desse tipo de equipamento que você hoje em dia utiliza e que você tem a experiência de quase 20 anos? Como é que foi o desenvolvimento deles dentro desse contexto mundial? Portanto, é isso exatamente. Portanto, eu quero apresentar hoje a KX World, que é uma empresa que nasceu em Budapeste, na Hungria, e que é considerada uma referência mundial em biofeedback e biorressonância. A KX World tem mais de 35 anos de pesquisa e investigação nesta área, sempre com o foco de unir ciência, tecnologia e cuidados humanos. Fruto dessa trajetória, surgiram dois sistemas, o QEX-CD e o QEX-S, que em conjunto com o software Omnis já estão presentes em milhares de consultórios no mundo inteiro. Eles estão presentes em quantos países? Quantos Em países 90 atualmente? países. Em 90 países. Em 90 países. Bastante, hein? Portanto, Uhum. sim, sim, sim. Na QX World, tudo é focado na saúde humana, portanto, a empresa inspira confiança e abre caminho para o futuro da medicina integrativa, sempre focando o bem-estar das pessoas no centro da sua missão. Portanto, existem dois equipamentos, o QEX-CD e o QEX-S. O QEX-CD é o principal sistema de balanceamento energético, oferecendo precisão, eficácia e características tecnológicas avançadas e incomparáveis. Portanto, foi projetado por profissionais e ele estabelece o mais alto padrão em tecnologia de biofeedback, com soluções de ponta, um fluxo de trabalho optimizado e recursos de última geração. Já o QXS, este equipamento, portanto, eu não mostrei, peço desculpa, este é o QXCD, estava aqui tão entusiasmada a falar. Uhum. Este é o QXCD, tá bom? E, portanto, temos o QXS, que é diferente, estão a ver? Este equipamento é uma tecnologia em versão modular, de excelente custo-benefício, ideal para quem está a iniciar ou precisa de algo mais preciso, sem perder a qualidade e a segurança. Portanto, estes equipamentos transformam a forma como profissionais de saúde, clínicas e centros avançados aplicam o biofeedback, elevando a prática a um patamar da mais alta performance e de precisão científica. Perfeito. E existe já certificação, reconhecimento como equipamento médico, propriamente dito, em algum país? Tem muitas certificações internacionais que podem ver na aplicação. Vou mencionar algumas delas, como a FDA nos Estados Unidos, que valida o equipamento para uso médico e terapêutico, a TUF na Europa, que garante a segurança e a qualidade, e é isso que é a Organização Internacional de Padronização, a empresa que segue os padrões internacionais de qualidade e segurança no meio ambiente.
Maravilha, hein? E como é que funciona o equipamento? Quais são as características desses equipamentos no módulo, né? O XS e o Sim, QXD, sim. qual é a diferença entre eles? Sim, é o mais avançado do mercado, portanto, ele trabalha com faixas de frequência de 1 Hz a 2,5 milhões de Hz. Ele possui chips avançados, EEG, eletroencefalografia, o ECG, eletrocardiografia, e EMG, eletromiografia, que medem sinais do cérebro, coração e músculos em tempo real. Portanto, permite um mutinamento contínuo, possibilitando que o corpo aprenda a se autorregular de forma natural, oferecendo diversos protocolos para atender às necessidades do corpo e da mente. Também temos o É, QSS, que é a versão modular, portanto é excelente custo-benefício. Portanto, este equipamento tem dois geradores de frequência, vai de 0,01 Hz a 450 mHz e tem um chip de ECG, de eletrocardiografia. perfeito. E aí, bom, eu já tive a experiência de fazer tanto avaliação e terapia presencial, quanto agora estou fazendo à distância, né? E nós temos Exatamente. essa diferença aí de fuso horário, sempre acertamos os nossos horários, né, Ana? E é Verdade, sim. interessante ver isso, por enquanto, agora, temporariamente, estou aqui no Brasil, mas já já volto para Portugal. E aí continuei as minhas sessões de terapia, que depois eu vou contar para vocês como tem sido. E eu queria saber como é que é feita a terapia. Você pode mostrar como é presencial e como é a terapia online? Exato. Portanto, a terapia pode ser feita presencial. Presencial, portanto, nós pomos elétrodos nas extremidades, nos tornozelos, nos pulsos e uma faixa, portanto, na cabeça. Esta é presencial. Fazemos a leitura em tempo real, portanto, de centenas de parâmetros fisiológicos. E à distância, portanto, ao fim de espaço, utilizamos a assinatura energética única de cada pessoa, sem contacto físico. Essa assinatura energética portanto, nós pedimos o nome completo, a data de nascimento, o local de nascimento e também eu costumo pedir uma foto atualizada. Portanto, todos nós somos seres únicos em todos os aspectos, nomeadamente no energético. Com esses dados, os equipamentos QX-D e QX-S localizam a pessoa em qualquer lugar do mundo e estabelecem uma comunicação energética. Uhum. Sim, sim. E esses equipamentos de biorressonância, né, e biofeedback, geralmente eles utilizam a tecnologia escalar, HIFE, ou como é que Exato, portanto, esses exato. recursos entram nesse equipamento que você utiliza? Ele tem isso Portanto, também ou eu não? sou do Brasil, vocês têm equipamentos só de escalar, só de raiva. Estes equipamentos têm um todo, portanto, tem escalar, temos as frequências raiva e fazemos também neurofeedback em tempo real. Neste momento é o único equipamento que faz biofeedback e neurofeedback em tempo real. Sim. Portanto, E como é é como o um treino. neurofeedback? Exato, é como um treino para o cérebro, portanto, através do mapeamento cerebral, identificamos as áreas em excesso ou em déficit de atividade, muitas vezes relacionadas à ansiedade, déficit de atenção ou dificuldade de foco. Portanto, o cérebro recebe feedback visual imediato e aprende a se autorregular, promovendo clareza, foco e bem-estar. Com as sessões de treino é possível melhorar a concentração e a regulação emocional e alcançar um equilíbrio equilibrado. Os benefícios incluem maior foco, melhor gestão emocional e maior capacidade de relaxamento. Portanto, eu quando faço o neurofeedback, eu costumo pôr música binaural nos clientes para eles ficarem mais concentrados. Uhum, sim. E o que que as pessoas percebem com o neurofeedback?
Assim, qual é a frequência de pacientes, as pessoas procuram para que patologias com mais frequência? Para neurofeedback? Déficit, déficit de atenção, Alzheimer, TDAH, Parkinson, por exemplo, autismo, portanto, são das mais recorridas nessas áreas. Certo. E para o sistema de biofeedback, qual é a maior demanda? Que tipo de doenças você tem, na sua experiência de quase 20 anos, você tem atendido? Que tipo de doenças? Pesquisas médicas comprovam que a sua ação terapêutica tem efeito num relaxamento mais rápido, aumento na mobilidade muscular e flexibilidade, melhoria da saúde em geral, redução da intensidade da dor, redução do estresse, da tensão, do nervosismo, diminuição de ataques de pânico, redução de fobias, auxílio na depressão e Uhum. ansiedade, maior capacidade de controlar o estresse, sono mais profundo e relaxante, maior clareza, foco, memória, concentração, redução de emoções negativas, aumento da motivação, produtividade, apoia no tratamento de distúrbios psicossomáticos, retarda a degeneração celular, portanto, o envelhecimento, e fortalece o sistema imunológico. Alivia também, tiramos também alívio também nos efeitos da quimio, da rádio e da imunoterapia, além da recuperação pós-cirurgia, pós-Covid e melhoria dos déficits de atenção, da hiperatividade, do autismo, do Parkinson e do Alzheimer. Eu tenho a experiência agora de ter alguns pacientes em comum com a Anaísa, em pacientes com sequelas das ditas picadinhas, né? E Exatamente. muito interessante ver o que o equipamento informa e as correções, né, possíveis que estão sendo geradas. Muito interessante Exatamente. mesmo, né? Eu agora quero abrir um Porque espaço para a doutora Maria Emília partilhar connosco a sua experiência com o biofeedback e os resultados que tem observado. Doutora Emília. só uma perguntinha antes de eu falar sobre a minha experiência. Existe alguma contraindicação para o presencial ou para a distância? Um equipamento, a terapia é não invasiva. Sim, mas, por exemplo, um paciente que tenha marca-passo, né, que normalmente nos outros equipamentos consta que eventualmente não poderia ser feito. No caso, um recurso seria fazer a terapia à distância, a análise, né? Exatamente. Nós temos, se o paciente tem marca-passo, tem é que nos dizer, aliás, nós é que temos que perguntar se o paciente tem marca-passo e então fazemos a terapia conforme realmente dá para ajustar isso no equipamento. Sim, mas Nós temos um é equipamento possível suficiente. É é possível, sim. possível presencial, é possível o É sim. presencial com um paciente com marca-passo, por exemplo? É possível, sim. Nós temos uma tecla que nós realmente pomos lá que o paciente tem marca-passo e o equipamento é inteligente e faz a terapia com a frequência, com outra frequência, com a Uhum. frequência mais baixa. Bom, eu vou contar um pouco para vocês como é que foi a minha experiência, né, inicial, presencial e agora as terapias à distância que eu tenho feito. Bem, nós nos encontramos num congresso médico e eu fiz o exame presencial, né, e aí basicamente da forma como a Ana explicou, coloca o eletrodo na testa, nos punhos e nos tornozelos e o aparelho começa a fazer essa leitura das suas frequências. Então, basicamente, tudo que existe no universo tem uma frequência característica, né, como se fosse uma impressão digital, seja uma célula, o órgão, o que for. Né? E, e aí o aparelho começa a escanear você, é exatamente um scanner frequencial. E aí ele começa a agrupar, tem vários painéis, né, e faz uma análise geral. Então, eu achei muito interessante, porque naquele momento eu estava muito cansada, muito exausta, e eh, vinha de 3 dias de congresso e tinha trabalhado muito em muitas histórias, né?
E aí eu sentei na cadeira, assim, não acreditando e não duvidando, simplesmente curiosa para saber, experimentar o que vinha dali, né? E ela começou a me explicar como era a tecnologia. Eu já utilizo exames de biorressonância há muitos anos, há uns 25 anos. Geralmente eu solicito os exames da empresa Vega, né, que existe em São Paulo, né, feito pela Eneida Gonçalves, minha querida amiga também. E nesses anos todos sempre utilizei, porque eu acho que é um recurso para você antecipar determinadas questões, né, e auxilia com informações preciosas essa tecnologia de biorressonância em geral. E o que aconteceu foi que eu estava muito cansada, né? E fiquei lá sentadinha, só à mercê da máquina. E aí o interessante é que eu fui sentindo durante a análise, né? Porque a Ana já me explicou, o aparelho vai fazendo a leitura e ao mesmo tempo vai gerando as frequências de correção. E ela vai, como terapeuta responsável pelo exame, ela vai também fazendo os ajustes, certo? E nesse processo eu estava ali, né, sentada, olhando e fazendo nada, e de repente eu comecei a sentir que estava ficando diferente, eu comecei a ficar mais energética e não estava tão mais cansada. Impressionante, isso não aconteceu nem com, não sei, 3 minutos de eu conectada na máquina. Eu falei, meu Deus, essa máquina é, é poderosa. E aí terminou, né, gerou um relatório, existe um relatório para o profissional e um relatório para o terapeuta e para o paciente, né, para o profissional que pode solicitar o exame e para o paciente. E aí recebi o meu relatório e tal, ele mede vários parâmetros que podem ser comparados evolutivamente, então você vai vendo, acompanhando os números, né, da evolução, e é muito interessante mesmo. Então, essa foi a minha primeira experiência. Aí, passado um tempo, nós começamos as terapias à distância. E eu, assim, será que isso vai funcionar mesmo, né? Porque parece um pouco estranho. Mas, se a gente pensar que o Wi-Fi funciona, né? Porque não poderia funcionar um tipo de biofeedback também. Então, eu falei, vamos experimentar, né? Eu, basicamente, tudo que eu recomendo para os meus pacientes, eu experimento, porque eu acho que eu tenho que ter essa experiência e saber dizer se sim, se não, que se eu sentir algum tipo de desconfiança, ou se eu realmente, né, gostei. E aí comecei a fazer as terapias, acho que a gente tem umas 8 terapias até agora. Fazemos uma vez por semana, né? Então todas, um dia marcado na semana, num horário que deu fuso aqui nosso, eu conecto, né, com ela pelo computador e aí eu vejo, né, o aparelho, no caso da terapia, da análise à distância, com terapia, basicamente a pessoa fica na frente do computador e a máquina, o equipamento já tem os seus dados e você pode ir acompanhando. Quer dizer, você faz essa leitura no subespaço, como ela explicou. E aí, no primeiro dia, que foi o mais emblemático para mim, eu estava saindo de um feriado, né, e eu estou escrevendo um livro, né, com uma amiga. E vocês já podem imaginar qual é o tema, mas não posso contar, não dá para dar spoiler no momento ainda. E eu estava, por conta do feriado, nós tínhamos feito um intensivão de escrever, fazer as pesquisas e tal, e tinha passado muito tempo sentada. E os meus pés estavam meio inchados, né? Porque eu fiquei meio sedentária demais naqueles dias, 3 dias praticamente intensivos. E o que aconteceu foi que eu estava com os pés inchados.
E aí bebi pouca água, fiz tudo errado naqueles 3 dias, porque eu estava tão focada, tão pensando só nisso, e eu acabei esquecendo, né, de fazer coisas básicas. E os meus pés estavam inchados. E aí fizemos a terapia na segunda-feira, e qual não foi a surpresa que no dia seguinte os meus rins funcionaram tudo que podiam e mais um pouco, né? E literalmente não tinha um pingo de edema, de inchaço nos meus pés. Então, quer dizer, não aconteceu absolutamente nada de diferente, né? Não tomei nenhuma medicação, não aconteceu nada. E eu posso dizer que aquilo ali realmente foi um efeito da terapia, né? Foi impressionante. E se eu tinha alguma dúvida que poderia funcionar, porque foi um resultado físico, né? Assim, eu não fiz nada de diferente, literalmente, e deu tudo certo. Então, é muito interessante. E existem outras questões que é interessantes também. Uma outra situação que aconteceu, vocês acompanharam que nós tivemos aí a regulamentação da ozonioterapia para os médicos, né? E naquela semana eu estava assim muito estressada, né? Porque a gente estava na expectativa de sair, tinha acontecido a plenária no Conselho Federal de Medicina, e saía, não saía, o que que ia sair. E aí eu estava assim, meio cansada, acho que ansiosa, né? Com um pouco de dor nas costas, assim, me sentindo com tensão. E o interessante é que o equipamento ele faz várias leituras, né, das frequências todas e coloca esses painéis e basicamente ele também faz uma leitura do seu campo energético total. E tem uma imagem que aparece um boneco, né, que representa você, e esse bonequinho fica girando e ele tem determinadas cores. E as minhas cores, no primeiro momento, né, logo no início, o meu campo todo era verde. E É a eu cor falava, da aura. nossa, Isto é muito a cor da aura. é a leitura, teoricamente, da cor da aura. Da Era aura todo da verde, sua energia, sim. né? E não tinha outras cores. E nesse dia, numa segunda, terceira sessão, ele já mudou e já comecei a assumir todas as cores, né? Foi muito interessante isso, porque parecia assim que tinha uma fixação numa determinada cor. Depois já começou a ter todas as cores, né, referentes aos centros energéticos. Bom, então eu estava fazendo a sequência das terapias, né? Acho que lá pela segunda ou terceira já havia feito a mudança da cor. E nesse dia em especial, há umas 2 semanas atrás, eu estava, no dia da minha terapia, eu estava tensa. E eu achava que estava com uma tensão muscular, né, por causa dessa ansiedade e tal. E, e aí, nesse bonequinho que fica girando, que representava o meu corpo inteiro, né, ali na leitura do equipamento, e aparecia uma área, né? Como se fosse uma área, uma mancha escura. E aí eu estava olhando e vi aparece o boneco rodando e tem normalmente ao redor do corpinho não tem nada, só colorido. E nesse dia tinha uma mancha preta, assim, uma área mais escurecida. Eu estava nesse momento olhando o bonequinho girando e aquela mancha escura ali na periferia, na parte alta, próximo dessa região aqui da cabeça e do pescoço, né? E aí eu estava ali olhando o boneco girando e a Ana não me contou que ela estava aplicando a correção, né? Ela estava orientando o equipamento para fazer a correção daquelas frequências alteradas. E aí ela não me contou, mas eu estava olhando a tela. E num determinado segundo, eu senti que aliviou não é? E foi muito interessante essa história toda, porque no momento, no segundo seguinte, ela fala: olha, eu vi isso aqui e eu estou aplicando, eu apliquei a correção e já corrigiu. E foi impressionante mesmo, porque
eu senti ao vivo e a cores aquela melhora também. E é interessantíssimo, porque é, várias sensações corporais que eu percebi, né? Eu tenho, sou treinada para perceber o meu corpo, e eu senti muitas questões, né? Por exemplo, esses períodos, muita demanda de atividade mental, e é impressionante. De vez em quando, logo nas horas seguintes que a gente faz a sessão de terapia à distância, eu já sinto uma sensação de relaxamento, de descanso mental, entende? E é muito isso, tudo César, contando para o César Moura aqui, que trabalha, que entende desse assunto, terapia à distância, sim. E inicialmente, né, eu achava que era uma coisa meio esquisita. Sinceramente, eu falei, como é que pode esse negócio funcionar? Mas aí fui aprendendo, estudando um pouco mais, né? E a Ana me explicou, hoje ela aqui na live já explicou também, e eu achei muito incrível, né? Então, a ideia e o que eu tenho feito hoje em dia? Eu encaminho alguns dos meus pacientes que eu sinto que podem se beneficiar mais para fazer essa análise, porque as informações que o equipamento dá já complementam, né? Outro dia, por exemplo, eu estou atendendo um paciente oncológico que ele estava com uma dor no testículo, né? E ela necessariamente não precisa saber o que a pessoa tem. O próprio aparelho gera um mini relatório e lá identificava a dor testicular, por exemplo. Quer dizer, tudo está, literalmente tem informação, né? Agora, essa leitura, né, com esse tipo de tecnologia de biofeedback e biorressonância, eles são incríveis, e esse equipamento realmente é muito interessante, né? Só um minutinho que eu estou lendo aqui, é impressionante essa questão do campo escalar, permite vermos o quanto a biofísica vem antes da bioquímica, com certeza. A sinalização celular acontece antes da descarga química. Exatamente. E, na verdade, a gente não tem esse conhecimento, né? A medicina, a formação médica é muito deficitária. Eu, por exemplo, eu herdei uma biblioteca de um professor, o Dr. Pontes, e esses livros aqui atrás, né, boa parte eram dele. E outro dia, arrumando os livros, eu achei um livro sobre biofísica. Eu vou até pegar aqui para vocês verem. E achei incrível. Mas essa tecnologia, né, do equipamento, que a Ana tem essa experiência toda de quase 20 anos, é muito incrível. Eu realmente, porque eu já estava acostumada, eu estou acostumada a solicitar exames de biorressonância com esse equipamento alemão, né? Eu já uso isso há quase 25 anos, para fazer um complemento do diagnóstico, porque você já pega essas alterações e já estuda com mais definição o terreno biológico daquele indivíduo, né, que está adoecendo. Agora, esse tipo de equipamento, ele é genial, né, na minha opinião, porque realmente você tem a informação complementar de diagnóstico, de avaliação, e você tem a possibilidade de fazer as correções frequenciais dos distúrbios que estão sendo, digamos, incubados do ponto de vista energético. Boa noite, boa noite. Ah, chegou, chegou. Você viu só? Você já foi. Eu tinha uma convidada, agora eu tenho dois. Eu acho bacana, porque você tem muita experiência nisso e você pode fazer uns aportes sobre o tema. Então, conte, como é que é a sua experiência com o biofeedback, biorressonância, César? César é médico também. Então, eu tenho tanto a parte do biofeedback quanto o tratamento também. E Aham. realmente impressiona o padrão de efeito e padrão de diagnóstico, pois com o campo escalar permite nós fazermos diagnósticos até mesmo antes daquilo que está acontecendo
na estrutura física, né? Precisamos considerar que matéria, para ser matéria, precisa interagir com matéria. A física reconhece pelo menos 5 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso, plasma e informação. Sim. Infelizmente, a gente fica só com sólido, líquido e gasoso, que são matérias muito mais para a dimensão espaço do que para a dimensão tempo. Né? Plasma é um estado da matéria que está mais para a dimensão tempo do que para a dimensão espaço. E a Uhum. informação? A informação, eu tenho a informação com potencial formativo, aquela que estaria na dimensão tempo, e eu tenho a informação destrutiva, que seria aquela que está na dimensão espaço. Esta que está na dimensão espaço, então, com potencial destrutivo, seria aquilo que nós estamos chamando de entropia. Mas entropia vale tão somente para aquela situação relacionada com temperatura. Quando a gente coloca campo Uhum. escalar, a entropia seria a falta de dadas informações que vêm do tempo para o espaço, de maneira a conjugar aquilo que eu estou chamando reação química. Ou seja, o processo de sinalização celular é um processo que vem antes da descarga química. Como a gente Sim. pode provar isso? O pensamento, a emoção é matéria porque interage com matéria. Eu pensei em levantar o braço, eu já tenho a atividade cerebral antes de levantar o braço, né? É verdade. É verdade. E é interessante também uma certa um exemplo que eu acho não aplicado à questão do tratamento, mas do diagnóstico, também tem a ver com tratamento. Não sei se vocês já viram, já tiveram curiosidade de ver o funcionamento daqueles fones de ouvido que o pessoal usa no aeroporto, né? O pessoal que fica na pista chamando o avião e eles ficam submetidos ali a um ambiente ruidoso que, teoricamente, vai causar trauma acústico. Então, aqueles fones, eles basicamente eles interpretam o ruído ambiental e eles geram uma onda em oposição de fase, né? E isso vai anular o ruído. E aí isso acaba prevenindo essa lesão pelo trauma acústico. Então, fazendo uma comparação, nessa tecnologia e esse equipamento, César, que a Ana usa, é interessantíssimo, porque ele tem, como ela comentou, tem certificação já como equipamento médico nos Estados Unidos pelo FDA, né? Tem TÜV na Europa, é muito interessante. E ele já faz também, não só a leitura das frequências, mas ele já vai gerando, interpretando e gerando as frequências em oposição de fase para fazer as correções. Então, eu estava contando, não sei se você ouviu, né? As minhas experiências físicas, né? Porque realmente eu não estava esperando, não sabia o que esperar do primeiro tratamento que eu fiz, oficialmente como tratamento, foi a questão dos pés, que eu tinha passado uns 3 dias muito sentada, e, e corrigiu tudo. Foi impressionante mesmo, né? E depois a outra sensação da tensão na área da coluna, né, que era como se fosse uma pressão muscular mesmo. Eu acho que eu tinha ficado muito tensa, assim, né, e deu esse alívio, mas foi incrível de ver acontecendo em tempo real. O equipamento rodando e fazendo. Ela não me contou que estava aplicando uma correção específica, porque nessa tecnologia que ela usa, o aparelho já corrige, mas a pessoa que está operando o equipamento, ela também pode adicionar, dependendo do que ela está vendo da experiência dela, né? Então foi muito incrível ver isso acontecendo. Eu falei, nossa, é muito genial. Eu gostei mesmo, né? Ana, só para eu acabar de te perguntar algumas coisinhas, como é que funciona essa questão do treinamento? Você
forma os profissionais, porque aqui no público pode ter pessoas que já sejam interessadas em fazer um treinamento ou aprender como usar o equipamento, adquirir o equipamento, ou podem ser futuros pacientes que queiram experimentar uma avaliação, uma terapia. Como é que funciona isso? O treinamento é incluído, os níveis beginners, intermédio e advanced. Eu dou 6 meses de acompanhamento personalizado. A garantia dos equipamentos são 5 anos e quem adquirir o equipamento tem acesso à QX Ulti Academy, onde tem todos os cursos do básico ao avançado. E a assistência técnica é incluída. Geralmente eles fazem congressos, não é? Eu vi, fui Exatamente. pesquisar um pouco, fazem congressos anuais, não é isso? Exatamente, nós vamos ter um congresso agora em outubro, Congresso Internacional de Biofeedback, como fazemos todos os anos. Quem adquirir o equipamento durante este mês, eu também ofereço a entrada para o Congresso de Budapeste, na Hungria, este ano. Além Bacana. disso, além disso, também a KX World está a fazer uma promoção especial este mês. Na compra do equipamento QEC CD, recebe grátis o software Senso e na compra do QEX S, com ou sem módulos adicionais, obtém 10% de desconto. O que é o censo, exatamente? Portanto, o Senso é um programa de beleza que promove relaxamento, melhoramento das rugas, portanto, é comprovado cientificamente, com resultados científicos. Eu já me interessei, eu já quero experimentar esse. Eu não sabia da existência desse censo. Sim, é Por enquanto, maravilhoso. eu estou na fase das terapias do biofeedback mesmo, né? Não fiz neurofeedback ainda. Aí eu vou É ficar um maravilhoso. perigo. Ninguém vai É aguentar, né, César? maravilhoso. É maravilhoso. O senso, para explicar melhor, ele atua de dentro para fora. Ele desinflama o organismo, melhora a comunicação celular, dá mais energia às células, potencializa a mitocôndria e multiplica com isso os resultados. Portanto, atua na microcorrente facial, reduz os poros, melhora a circulação, a hidratação e contribui para um sono e um relaxamento incrível. É maravilhoso o Olha, Senso. Um software que se compra à parte e, portanto, este mês tem de oferta quem comprar o PEX ED. E, certo. E realmente, você faz os treinamentos, esse treinamento. Aliás, você virá ao Brasil, né? Agora vai chegar e vai Sim, passar algumas semanas aqui, certo? Você pode fazer o exatamente. atendimento presencial Vou para fazer alguém que se na interesse. clínica da doutora Emília, portanto, quem quiser marcar é telefonar para a clínica da doutora Emília, que eu vou lá fazer os atendimentos no Sim. próximo fim do mês. Uhum. O César, o que você ia dizer? não, e interessante realmente essa questão da pele, porque vê que nós estamos falando de microcirculação, estamos falando de nível de capilar, né? Ah, qual condição nós teríamos com a bioquímica para interagir com isso? O padrão de interação é infinitamente inferior. Esta Sim. capacidade de modelar colágeno, enfim, a biofísica realmente entra com ampla margem aí de vantagem. Agora, essa semana surgiu uma notícia sobre o colágeno, né? Falando que o colágeno não é eficiente tomado via oral. Sim, Vocês também viram ouvi. isso? Então, assim, cada vez mais esses recursos, né, de eletroestimulação, ou nesse caso, como ela está colocando, de frequencial, digamos assim, por parte desse programa específico Senso, é super interessante, não é? Maria Emília, é interessante a possibilidade de passar esses campos informacionais para a água, onde Sim, o indivíduo faz uma foto da garrafa com água e é possível ver
saber o momento que o indivíduo coloca a água na boca. Então, nós podemos pôr aqui um copo de água ou uma garrafa de água e passar as frequências da terapia para a água, para o copo, e depois beber. Deixa eu sugerir um teste para vocês. A doutora Maria Emília faz uma foto de uma garrafa com água, manda pelo WhatsApp para ti, tu pega a foto que ela imprime essa foto e coloca no aparelho a foto da garrafa d'água que está com a doutora Maria Emília. Passa as informações para a foto. Instantaneamente, essa informação está na água da doutora Maria Emília. Uhum. E vocês Genial, podem né? checar isso. E vocês podem checar isso Sim. quando a doutora Maria Emília tomar a água, ela está com a informação que está sendo passada. Exatamente. Além disso, podemos também tratar animais à distância, pondo aqui o pelo do animal e a leitura é precisa. Precisa ser médico para operar esse equipamento? Como é que funciona ou não? Não precisa de ser médico, terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, coaches, iniciantes podem aplicar, podem usar este equipamento, desde que façam o treinamento adequado. Sim. Ele é considerado um exame potencialmente invasivo ou não é invasivo? Porque nós comentamos sobre a questão do marca-passo, né? Em alguns O equipamentos de exame, biorressonância, eles contraindicam a o realização exame de alguns é exames. seguro, é não invasivo e é certificado internacionalmente. Certo. Bom, eu posso dar o meu depoimento como paciente, de perceber, né, assim, fisicamente, realmente a melhora. Não tenho a menor dúvida, porque eu vi acontecendo ao vivo e a cores muito rapidamente, assim, foi incrível. E agora comecei a indicar essa avaliação para os meus pacientes, para que a gente tenha esse momento, né, daquele organismo, e aí você junta com as informações da história clínica, dos exames de laboratório, e essas informações que vêm no relatório. Eu tinha comentado que o relatório ele pode vir na forma para o profissional de saúde e para o paciente, né, mas numa linguagem mais acessível. E eu tenho recebido os meus relatórios, eu tenho visto. Um detalhe interessante, assim, dependendo do organismo da pessoa, você vê os resultados muito mais rapidamente, né? Eu, por exemplo, a minha correção dos parâmetros mentais, né? Como eu sempre uso muito a cabeça, assim, a mente está sempre em atividade. Volta e meia, quando eu chego no meu dia da sessão, eu estou cansada. E aí o aparelho passa a correção, é impressionante. Eu já fico, assim, parece que eu acordei, literalmente, depois da sessão, às 7 horas da noite. É incrível, né? Então, eu percebo muito essas mudanças no meu corpo, porque é genial mesmo. Eu acho muito bom. E, a, e, e é isso, Ana. Então, César, o que que você quer nos dizer aqui como mensagem final dessa minha primeira live? Olha, você participou da minha primeira live da vida. Olha só, que emoção. Foi a minha primeira Quanta live da honra. vida, foi a minha. A primeira Obrigada, live doutora você nunca Emília. esquece. Obrigada, doutora Emília. Foi muito bom ouvir o seu testemunho, pois mostra que a ciência e a prática caminham juntas. Sim. Bom, César, o que que E você eu nos espero diz? que esta live também tenha trazido clareza científica e inspiração sobre como o biofeedback atua na saúde e bem-estar de uma forma inovadora. Agradeço a Sim. todos os participantes, à doutora Emília pelo testemunho e também ao colega que entrou breve, que eu não sabia, Sim. foi uma surpresa. É uma surpresa, eu fiz surpresa.
Ah, Permitam-me acrescentar a importância desse tipo de conduta no autismo. Sim, sim. Do fato Sim, de que o autismo ele é uma alteração de transdução de sinal dos receptores sensoriais. Uhum. Né? Nada melhor de interagir com isso do que com o campo escalar. Exatamente. Mas eu só tenho a agradecer a honra do convite aí. Nós acho que aqui também valeria a pena gostamos. você aproveitar e fazer uma sessão para você sentir, César, porque como você entende muito do assunto, você vai ver como é que essas questões, é o que que você vai perceber, né? Acho que seria Sim, muito sim. interessante depois a gente faz uma segunda live, você contando como é que você, na sua versão paciente, com conhecimento, você percebeu as mudanças. Né? Vamos fazer isso, Podemos Ana? sim. Vamos sim, claro que sim. É. Só O por uma nome vez. do equipamento, o pessoal está perguntando aqui, é Quex Quex CD, Quex ED CD e Quex S. Podem ir e ao meu Quex Instagram e S. ver. Exatamente. Vocês podem seguir a Ana no Instagram. Qual é o seu Instagram? Confirma, Ana. Quanto Energia BR. É o Quantum Energy BR. Está BR. marcado aqui em cima, Exatamente. né? Está marcado. E se quiserem E também marcar consultas, podem marcar para o consultório da doutora Maria Emília Serra. ela deve chegar ao Brasil por volta do dia 23 e deve passar uma semana, 10 dias por aqui. E se alguém se interessar, pode fazer uma avaliação, né? E eu vou depois divulgar aqui, faço um post com os contatos para fazer o agendamento, para quem se interessar, né? Exatamente, a Veriana está perguntando aqui, tanto ele faz a avaliação como ele faz as frequências de correção, como uma Exatamente. A terapia. correção. Exatamente. É. Eu estava contando aqui na live a minha experiência, tanto da avaliação geral, depois, com o que se identificou, nós começamos uma sessão, um agendamento de sessões de terapia. No caso, como temos uma diferença de países agora, eu faço online à distância, né? E aqui está perguntando se isso é TMD. TMD. O que é TMD? Eu não sei o que é TMD. Você TMD, sabe, como assim? César? Também não. A pessoa está perguntando o que é TMD. Eu não sei, não, TMD? acho que não. É uma terapia, é uma técnica de biofeedback, né? Eu vou colocar depois uma referência, eu vou fazer um print de um artigo da Universidade de Harvard explicando, tem um artigo bem didático explicando direitinho como é que funciona esse tipo Eu estudei o de feedback, sim, sim. tecnologia, né? Mas é isso, pessoal. Então, vamos em frente, né? Vamos fazer o experimento da água, da garrafa de água. O César vai fazer uma sessão de avaliação para ele contar para a gente na live número 2. Já virou parte do grupo, né, de estudo, né, César? Um Ó, a prazer. Recoelho Oficial quer fazer o curso. Olha, está interessada, pode entrar em contato, manda uma mensagem para mim ou para a Ana Isa no Quantum Sim. Energy BR e ela orienta direitinho sobre o curso. Agradeço a todos os que participaram e em especial à doutora Emília pelo seu testemunho. Nos vemos em breve. Sim, sim. Obrigada também, César. Obrigada, Ana. Obrigado, Até eu. mais, pessoal. Deus, Até. até Tudo de mais. Tchau, bom. tchau. Adeus, tchau. Tchau, Tchau, Obrigada. tchau. tchau.